O que o seu cliente precisa para evoluir? Você já fez essa pergunta? Eu tenho certeza absoluta que já. Eu, pelo menos, já fiz várias vezes. Se você é coach, se você é terapeuta, se você é constelador, certamente tem um momento na nossa vida que algo paralisa. O cliente não vai adiante. O cliente está ali e você fala o que ele precisa para ir para o próximo nível. Isso tem a ver com você também. É claro que tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com a gente, tudo é espelho, né? Oi, William, quanto tempo? Constela Eisefeli. Gente, que difícil o seu nome. Giza, que bom ver você por aqui. Eu tô falando o que o nosso cliente precisa. E a gente que trabalha com algumas terapias diferentes, como por exemplo a constelação, não é diferente agora, todo mundo já sabe o que é constelação, a grande maioria entende o que é, mas não sente aquilo que é. A constelação tem leis, né? Lei do pertencimento, lei da ordem, lei do equilíbrio, e a gente burla todas essas leis. A gente burla todas essas leis. E a sociedade burla todas essas leis. E a gente acha o normal o contrário daquilo que é a lei. Como assim? Como assim? Sim, entre as leis sistêmicas a gente fala que todos têm o direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Mas você já viu coisa mais comum do que ninguém falar daquela pessoa que é a ovelha negra da família? Né? Aquele cara que roubou, que assassinou, aquele que é um estuprador. Ninguém fala neles. Todo mundo exclui. E às vezes ele não fez nada de errado. Quem assistiu o filme Encanto, fica na minha cabeça aquela música. Não falamos no Bruno, não se fala no Bruno. Porque o Bruno era aquele tiozinho que previa as coisas. Então não se pode falar no Bruno. O Bruno é o excluído do sistema. E todo mundo acha normal. Todo mundo acha normal. Quando um filho, uma filha não cuida dos pais, quando prefere viajar, seguir a própria vida do que cuidar dos pais, vem todo mundo em cima, vem todo mundo criticar. Quando em termos sistêmicos, ela está na hierarquia. Ela está fazendo exatamente aquilo que ela deveria estar fazendo. Ele está fazendo exatamente aquilo que deveria estar fazendo. Mas todo mundo critica e ele carrega uma culpa enorme. Percebe isso? E no equilíbrio de dar e receber? Quem é que está em equilíbrio aqui? Vamos combinar? Que a gente não, né? A criança interna dentro da gente, que sempre receber mais e mais, exceto quando eu quero me sentir maior, mais importante, grande. E aí sim, eu quero dar mais. O teu cliente não entende essas leis, porque a família dele, o entorno dele, todo mundo está falando de outras leis sociais, culturais, familiares, que são as regras para você sobreviver naquele sistema. É o que o Hellinger falava de boa consciência e má consciência. Se você não repete aquele padrão da tua família,
de ganhar muito dinheiro e de repente perder tudo e ficar na pior. Se você consegue ganhar muito dinheiro e todo mundo na tua família, teus primos, teus tios, teus pais, todo mundo perdeu, só você que tem dinheiro, você se sente numa boa? Ou você se sente com má consciência? Percebe? Aqui está o grande problema pelo qual o teu cliente não evolui. Na maioria das vezes, coraçãozinho subindo, que lindo! O que acontece com a gente? A gente vai procurar um terapeuta constelador, um terapeuta junguiano, um terapeuta de PNL, sei lá, qualquer terapeuta aí que você procurou. E ele vem com teorias, com filosofias diferentes daquela que você vive. E se ele não introjeta esse novo, se ele não consegue mudar a ação dele, o que acontece? Ele não anda, ele se paralisa. É por isso que ele se paralisa. Vamos supor que na minha infância o meu pai tenha abusado de mim. E aí chega a louca da terapeuta, a doutora Sandra, e fala assim: não, você não vai falar mal do seu pai não, porque ele te deu a vida, você tem que honrar. Eu dou conta de honrar esse homem agora, na primeira sessão? Ou eu dou conta de sentir muito medo, muita raiva, muito ressentimento? É o que tem para hoje, tá? E eu, como consteladora, falava: não, você tem que honrar. Ela não dá conta. Às vezes você tem que deixar que ela primeiro deixe a emoção dela sair, para depois entender o que é uma lealdade, para depois ela entender o que ela vai fazer. E isso não acontece num dia. Eu trabalho com várias consteladoras, porque eu formo consteladores. E elas falam assim: não, Sandra, eu já tomei meu pai e minha mãe. Aí eu vou fazer um exercíciozinho neurosistêmico e eu vejo que não tomou. As consequências da vida dela estão mostrando que ela não tomou. Porque eu não tomei papai e mamãe quando o representante ajoelhou e falou: eu agradeço. Eu tomo papai e mamãe todos os dias. Isso é uma tarefa diária. E nem sempre é uma tarefa simples. Aliás, quase nunca é uma tarefa simples. É uma tarefa difícil. Eu ficar abaixo da minha mãe e fazer aquilo que ela quer que eu faça é uma tarefa difícil. E algumas vezes eu tenho que desobedecer a mamãe. Sandrinha, pelo amor de Deus, você falou de hierarquia, que o pai é grande, que o filho é pequeno e tal. Mas se ela me solicita algo que está fora da ordem, eu tenho que fazer uma desobediência sistêmica. Se ela quer que eu seja mãe dela, em vez dela ser minha mãe, eu não posso fazer. Mas eu me sinto obrigada a fazer, porque ela cuidou da minha avó, e a minha avó da minha bisavó, e a minha bisavó da minha tataravó. É assim no meu sistema. E eu fico com uma consciência boa se eu repito. Então, se o cliente vai na tua sessão, no teu grupo, faz uma constelação e você não dá um acompanhamento, muitas vezes ele vai travar, porque ele vai ver coisas que o sistema cortical dele não aceita, porque o sistema de crença dele é outro, que o sistema emocional dele não consegue processar, o que o sistema reptiliano, nosso querido e amado Caverna Boy, que é quem manda em toda a situação de verdade, ele trava,
Para quem está aqui pela primeira vez, eu estou vendo que tem muita gente aqui que eu não conheço, que está aqui pela primeira vez. Bem-vindos! Tem um monte de amigos aqui, Luiz Eduardo, Giza, Maria Luísa, Renato, né? Mas tem aqui a Virna, o William, amigo antigo, muitos anos atrás. Esse pessoal talvez não conheçam esses meus queridos amigos que eu falo sempre. Nós temos 3 cérebros, por isso que eu tô falando de neuroconstelação. Esse canal aqui é só para se falar de neuroconstelação, porque é algo muito novo. O meu cérebro, ele é triúnico. Ele deveria funcionar como um só, mas os 3 são totalmente diferentes e independentes. O primeiro cérebro a ser formado é o Caverna Boy. É muito, muito, muito antigo, né? Na embriologia ele foi o primeiro a ser formado lá no útero da mamãe e ele é responsável pela tua sobrevivência. Sim, sobrevivência. Teu coração tá batendo, você tá respirando, está fazendo a digestão, tudo isso é responsabilidade do Caverna Boy. Mas a nível emocional, ele também quer te proteger o tempo todo. Então, ele te prepara diante de uma situação para lutar ou para fugir. Ele te dá uma carga hormonal, né? Uma carga de neurotransmissores e vamos lá. Você vê um leão, tu sai correndo. Você vê um cabritinho, tu corre atrás dele, porque esse eu posso pegar. Só que na vida real não é assim que acontece. Às vezes o problema é enorme e eu ouso ir. Às vezes o problema é até pequenininho, mas eu imagino que ele é enorme, 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 enorme. E eu me paraliso, porque as ações do Caverna Boy é ou ele te prepara para ação, luta e fuga, ou ele te paralisa por completo. Aquela prova que você travou, aquela entrevista que você não conseguia nem falar, começou a gaguejar, foi ele que travou. O segundo cérebro a ser formado é o mamífero. É o cérebro emocional que eu chamo de princesinha, porque nela estão todos os nossos desejos, todas as nossas emoções, medo, raiva, alegria, tristeza, nojo, tá tudo ali. Lembra do Divertidamente? É exatamente esse o panorama. E o cortical? Ele tem um lado bem interessante, bem criativo, bem aleatório, mas ele tem um lado bem certinho, totalmente analítico, totalmente ali. Perceba isso. Perceba isso. Quando você vai constelar, você vai pegar informações que estão lá no Caverna Boy, lá na parte mais primária dos teus antepassados. Se bobear, até mesmo arquetípica. Tem um outro canal que a gente fala só de arquétipo, no Doutora Sandra Regina Oficial. Se quiser, vai para lá, que lá eu vou começar a falar de arquétipo. E aqui de neuroconstelação. Aí, o Caverna Boy, ele traz informações que a mente consciente não tem. Sandra, as crenças estão no cortical, mas o próprio cortical tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. O próprio emocional tem uma parte consciente e uma parte consciente. Mas o Caverna Boy não, ele está no profundo do teu inconsciente. Ele é deflagrado pelos teus 5 sentidos. Então, o que acontece ali? Eu trago a informação, principalmente quando você está fazendo em grupo, que o representante sente um monte de coisa, porque ele está em contato com a alma, que é aquilo que a alma do cliente deseja, que a alma da família deseja, mas a princesinha do cliente, o cérebro mamífero do cliente, não consegue sentir aquilo. Ele ainda está com raiva do papai, ele ainda está com medo da mamãe, ele ainda tem vergonha do irmão. E ele não consegue processar aquilo.
Uma constelação dura o quê? 20 minutos, 40 minutos, no máximo. Agora a gente está fazendo cada vez mais condensado, porque o essencial é simples. Quando você dá muita informação, a pessoa buga. E aí o Caverna Boy paralisa o sujeito. Qual é a opção, Sandrinha? A opção é neuroconstelação. É você olhar para o sistema e para o cliente. Para o sistema e para o cliente. Para o sistema e para o cliente. Para o sistema. E aí quando o cliente trava, tu para. Tu não dá continuidade. Tu não vai até o final da constelação. Porque vai ter informação demais para esse cérebro processar. Então é melhor dar aquele passinho de bebê e dar tarefa, e dar exercício, e dar meditação, e acompanhar o teu cliente neste processo, do que mostrar uma solução linda. Ai, que constelação maravilhosa que eu fiz. Fiz uma constelação maravilhosa, mas a cliente não viu. Eu lembro que uma vez, acho que tem uns 2 anos ou 3 anos atrás, eu estava dando formação lá em São Paulo. E tinha uma menina, inclusive aqui do Rio, que queria trabalhar dinheiro, porque ela não conseguia ganhar dinheiro, ela não conseguia reter o dinheiro, ela tinha muito problema com o dinheiro. E aí, quando eu comecei a fazer pergunta, ela me contou que ela não conhecia o pai, que o pai tinha sido preso porque violentou a mãe dela. E que a mãe dela sempre maltratou e continuava maltratando muito ela. Que história linda, né? Um abusador com uma mãe narcisista. Esses eram os pais dessa menina. Eu tinha como trabalhar dinheiro? Não, porque o sucesso, o dinheiro, tem a cara da mãe. Permanecer o dinheiro comigo tem a ver com a minha boa relação com os pais. Então eu fui trabalhar ela e os pais. E foi uma constelação que, quando à noite a gente saiu para jantar, né? Eu falei, nossa, foi uma das constelações que mais me emocionou. Foi tão linda essa constelação, foi fabulosa essa constelação, foi belíssima. Ah, sim, foi linda e tal. Todo mundo concordou que foi a melhor constelação do final de semana. 5 dias depois ela liga para mim, irritadíssima, falando que eu não a respeitei, que eu constelei todo mundo e ela foi a única pessoa que não foi constelada. Como assim? Não foi constelada? Que eu não fiz o que ela queria, eu fiz o que eu queria, que eu passei por cima dela e que isso, que aquilo. Eu falei, olha, minha querida, então você não viu. E ela não viu mesmo, ela ficava assim, ó, com a cabeça baixa, não queria nem olhar para o que estava acontecendo. Só que eu aprendi com Hellinger que eu não estou a serviço do meu cliente, eu estou a serviço do sistema do cliente. Na neuroconstelação, não, tá? Você está a serviço do sistema e do cliente. Do sistema e do cliente. É esse joguinho aqui. Porque se o teu cliente não compreende, foi uma briga danada, nosso telefonema. Eu pedi para ela ligar para a equipe pegar o dinheiro dela de volta, sem nenhum tipo de desconto, porque ela não estava entendendo nada e nem estava querendo entender. E que ela ligasse para algumas pessoas que ela confiava, porque ela estava lá porque uma amiga me indicou, e que essa amiga ou outra pessoa do grupo falasse com ela o que tinha achado da constelação dela, porque ela não lembrava de nada. E ela falou com 3 pessoas e as 3 falaram maravilhas da constelação. O quanto que foi emocionante, o quanto que foi lindo, o quanto que foi a mais bonita que já tinham assistido. As 3 falaram isso. E ela não viu. O cérebro reptiliano dela bloqueou, ela se paralisou. Ela não teve condição de ver. Felizmente, ela não saiu do grupo. E ela voltou a ser constelada muito mais lá atrás. E hoje ela está super bem, né? Outro dia, 1 ano e 2 anos atrás, eu estava dando um curso aqui e uma das pessoas que veio fazer o curso aqui comigo
ela ficou hospedada na casa dessa menina e ela veio almoçar conosco. E estava irreconhecível, bonita, elegante, namorando de bem com a vida. Eu falei, nossa, só que demorou algum tempo, né? O Hellinger diz que até 2, 3 anos demora para a constelação fazer efeito. Por quê? Para dar tempo dos 3 cérebros processar. Você está a fim de esperar 2, 3 anos do efeito? Ou você está a fim de resolver agora? Se você está a fim de resolver agora, observa por que o teu cliente paralisou. Observa qual dos 3 cérebros não está conseguindo processar. E eu estou falando especificamente de constelação, porque aqui é um canal de neuroconstelação. Mas, se você está fazendo um coach com o teu cliente, ele fez os exercícios, ele entendeu o exercício que tem que fazer, ele sabe por quê, isso tem coerência com o que ele vive, com o que a família dele vive. Se você é terapeuta, mesmo que não seja um terapeuta sistêmico, isso faz sentido para você? Me conta aí se faz sentido, como é que tá. A gente já está aqui com 21 minutos e eu quero fazer essas lives. A gente vai ter live terças e quintas. E eu quero fazer live pequenininha, 20 minutos, meia hora no máximo, para você poder aproveitar, poder fazer pergunta. Aquelas lives longas, vai todo mundo saindo, todo mundo fica cansado. Então, são lives mais curtinhas. Vou aproveitar quem está aqui, que quiser fazer pergunta, pode fazer. Porque, né, o teu cliente não tem sucesso. O que ele precisa para ter sucesso? Ele precisa desse teu olhar mais atento. Esse teu olhar que não é só um olhar, mas é um escutar. Faça as perguntas para ele. Veja se ele está seguindo aquilo que você está dizendo. Estou vendo muitos corações, mas não estou vendo pergunta. Semana que vem, hoje é sexta, terça-feira que vem, às 6 horas, eu vou falar sobre o terapeuta de sucesso. O que você precisa para ser um terapeuta de sucesso? Quais são as chaves? Eu vou te entregar 4 chaves para você abrir as portas do sucesso como terapeuta. Cleia, muito agradecida por estar aqui também. Giza, Virna, vocês podem perguntar. Pensem nesses dias até terça-feira, o que eu considero um terapeuta de sucesso? O que será que eu preciso? O que eu ainda não fiz para ser um ou uma terapeuta de sucesso? Querida Malu, que bom que você está aqui, você e Renato. Fico muito feliz de ver vocês aqui. E são coisas que a gente vê e não consegue perceber às vezes. Aí quando alguém fala, nossa, mas isso faz tanto sentido, que a coisa seja mais progressiva, né? Então, vem comigo porque eu vou estar fazendo live terça e quinta. Hoje, excepcionalmente, foi na sexta por causa do carnaval, mas eu vou estar aqui com vocês.